Boa tarde, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Conhecer e Saber. Quero agradecer a Deus por essa oportunidade e também quero agradecer a você que se inscreveu no nosso canal. Quero pedir que você comunique do nosso canal, fale do nosso canal para que outras pessoas tenham conhecimento. Então nos ajude e divulgue este canal, que esse canal está a serviço do Senhor Jesus Cristo. Hoje nós vamos meditar no capítulo 3 do livro de Atos dos Apóstolos. Esse livro que foi escrito pelo evangelista Lucas, e esse livro ele conta a história da igreja primitiva. E nós vamos hoje ler para meditarmos o capítulo 3 de Atos dos Apóstolos. Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração. E era trazido um varão que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Ele, vendo a Pedro e a João, que iam entrando no templo, pediu que lhe desse uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. E olhou para eles, esperando receber alguma coisa. E disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E, tomando-o pela mão direita, o levantou, e logo seus pés e tornozelos se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé, e andou, e entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. E todo o povo viu andar e louvar a Deus. E conheceram-no, pois era ele o que se assentava a pedir esmola à porta formosa do templo, e ficaram cheios de pasmo e assombro pelo que lhe acontecera. E apegando-se a ele, a Pedro e João, todo o povo correu atônito para junto deles, no alpendre chamado de Salomão. Amém. Meus queridos ouvintes do canal Conhecer e Saber, nós vamos falar hoje sobre esta palavra aqui. Essa aqui é uma palavra grega, e essa palavra quer dizer sinais. Mas antes de começarmos a nossa palestra, eu queria falar sobre esta palavra aqui. Que palavra é essa? Essa palavra grega se chama semeion, que foi traduzido para sinal. Quando você lê o capítulo 2 de João, do Evangelho de João, no versículo 11, João vai dizer que Jesus principiou os seus sinais. E lá em Caná, Jesus principiou os seus sinais. Então essa palavra, sinal, pode ser traduzida também por milagre, porque essa palavra sinais é um acontecimento notório, importante. Então, muito bem. Olha, nós temos aqui semeion. Esse aqui é um S. O nome dessa letra aqui é sigma. Ela aqui está minúsculo, um S minúsculo.
Então, essa letra sigma corresponde ao nosso S em português. Nós temos aqui essa outra letra aqui, que você pensa que é um N, mas não é um N, é uma vogal. O nome dessa vogal aqui é eta, que corresponde ao nosso E, que também é uma vogal. É uma vogal. Nós temos aqui Mi, o nome dessa letra aqui é Mi, e ela corresponde à nossa letra M em português. Nós temos essa letra aqui, é o épsilon, que também é uma vogal, e corresponde à letra E do nosso alfabeto. Aqui nós temos iota, certo? Iota, que é um I, representa o I no nosso alfabeto. Nós temos aqui o ômega, que é a letra O, que é uma vogal também, e também é a última letra do alfabeto grego. Aqui é um ômega. E essa letra aqui que você está vendo e pensa que é um V, não é um V. O nome dessa letra aqui é Ni, que corresponde ao nosso N no alfabeto português. Então, Sé, Meion, Sé, Meion, sinal. E é a palavra-chave do nosso comentário nesta tarde. O capítulo 3 de Atos dos Apóstolos registra o primeiro sinal ou milagre realizado pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. Lembrando que Jesus já havia subido ao céu e eles estavam agora sem a presença física de Jesus. Então, o livro de Atos, ele também tem muitos sinais, muitos milagres operados pelos apóstolos, pelo poder do nome de Jesus. E o que nós vamos comentar é o primeiro sinal, o primeiro milagre, registrado no livro de Atos dos Apóstolos. Então, estavam subindo ao templo. Eu quero também fazer uma pequena explicação a você acerca desse templo, porque diz assim a Bíblia: Pedro e João subiam juntos ao templo. Nós sabemos que em Jerusalém, na época em que Israel era uma monarquia teocrática, quando o rei Davi desejou construir um templo, uma casa de oração ao Senhor, para que o povo viesse adorar a Deus. E nós sabemos que Deus não permitiu que Davi construísse o templo em Jerusalém, mas o seu filho que lhe sucedeu no trono, esse construiu um templo em Jerusalém para o povo adorar a Deus. E eu quero dizer que esse templo foi um templo muito bonito, muito suntuoso, muito pomposo, uma obra magnífica que foi construída durante o reinado do rei Salomão. Esse foi o primeiro templo. E nós sabemos também que Israel foi levado para o cativeiro. E isso está registrado lá por volta do ano 722. Judá foi levado para o cativeiro. O rei Nabucodonosor entrou na cidade, invadiu a cidade, levou o povo cativo e destruiu o templo construído pelo rei Salomão. Então aquela obra linda, magnífica, pomposa, foi destruída. O povo ficou
cativeiro em Babilônica, no cativeiro babilônico, por um período de 70 anos. Mas Deus já havia falado que eles iam voltar. Então, quando os persas tomam Babilônia e assumem o poder como uma força, como um império, o rei persa Ciro autoriza o povo judeu a voltar para a sua terra e a reconstruir o templo em Jerusalém. Então, quem liderou essa volta, essa construção, foi um judeu chamado Zorobabel. Então, ele liderou o povo para construir o templo em Jerusalém. Este é conhecido como o segundo templo, o templo de Zorobabel. Esse templo também ele foi atacado e destruído. Então, quando Herodes está no poder, ele constrói um templo em Jerusalém. Herodes Magno constrói um templo em Jerusalém, muito belo, muito bonito também, mas não chega nem aos pés do que era na época de Salomão. Então, esse templo aqui é o templo construído por Herodes. Então, eles iam à oração às 3 horas da tarde. Então, veja que os milagres acontecem com oração. Então, era costume dos discípulos orarem. Orar é falar com Deus. Orar é indispensável. A oração é indispensável para a vida de um cristão. Nós estamos aqui na terra. O mundo, cada dia que passa, se afasta de Deus. A iniquidade tem aumentado. Então, nós vivemos num mundo cheio de maldade. E Jesus Cristo, ele disse, no mundo tereis aflições. E pelo fato de nós vivermos neste mundo cheio de aflição, cheio de maldade, então nós temos que orar para não nos contaminarmos e para mantermos, a nossa luz sempre viva, acesa, porque a igreja é o sal da terra e a luz do mundo. Muito bem. E eles se dirigiam para o templo para orar. À porta daquele templo estava sentado um homem mendigo, um homem enfermo, um homem coxo, que Lucas aqui vai dizer que ele já era doente, ele nasceu aleijado desde o ventre da sua mãe. E algumas pessoas colocavam ele ali à porta daquele templo. O nome daquela porta é Formosa. Era uma porta bonita, formosa mesmo. Então ele estava ali pedindo esmola, porque muitas pessoas entravam ali. E quando chegou a vez de Pedro, Pedro e João, ele quem? O mendigo, o coxo, vendo Pedro e João, que entravam no templo. Veja bem, o contraste, Uma coisa tão linda, tão formosa, tão bonita, aquele homem ali perto, sem poder desfrutar daquelas bênçãos, daquelas maravilhas. Ele estava fora, porque a porta foi um empecilho. Parecia um empecilho para aquele homem. Então, para pedir esmolas aos que entravam, ele, vendo a Pedro e a João, que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. O mundo está carente
O mundo está carente de amor. O mundo está carente de perdão. O mundo está carente de salvação. Eu vejo aqui a carência desse homem representa a carência do homem sem Deus. Então o mundo precisa conhecer quem é Jesus. E Pedro com João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. Você pensa que Deus está lá no céu, mas não está se preocupando com o que se passa aqui na terra? Você pensa que Deus não está nem aí para a vida terrena aqui na terra? Você está enganado. Deus, ele tem um atributo chamado de onipresença. Esse atributo diz respeito a Deus, porque ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. E ele também é onisciente. Ele sabe de todas as coisas. Então, você está sendo olhado. Você pensa que você está perdido e ninguém te vê? Eu quero te dizer que Deus está te vendo. Deus está vendo cada ser humano nessa terra. Ninguém foge do olhar de Deus. E muitos estão vivendo como se Deus não existisse. Muitos estão vivendo, fazendo as suas atividades, como se Deus não existisse. Mas eu quero te dizer que Deus, ele está olhando para você. Deus, ele se preocupa sim com a nossa vida aqui na terra. Quando eu leio essa passagem, quando Pedro diz, olha para nós, eu me lembro de uma passagem do Antigo Testamento, no livro do profeta Isaías, do capítulo 53, ou seja, capítulo 55, versículo 3, quando Deus está pedindo que o povo olhe para ele. Muitas pessoas já deixaram de olhar para Deus. Muitos não querem mais olhar para Deus. Muitos estão fugindo, não querem saber de Deus, enquanto Deus está dizendo, olha para mim, venha para mim, ouça o que eu estou falando. Deus está falando com o povo, mas ninguém quer ouvir. Ninguém quer ouvir a palavra de Deus. Quando Deus quer falar com o ser humano, Deus está querendo falar com o ser humano, mas o ser humano está fugindo de Deus. Muito bem, olha para nós. Então, meu amigo, olhe, deixa de olhar para você, deixa de olhar para o seu ego, para os seus projetos, deixa de pensar em você. O seu olhar está focado nas coisas deste mundo, no sucesso, na fama, em ganhar dinheiro. Você está olhando para isso. Você está olhando para isso. Deus está querendo que você olhe para Ele, porque Ele quer falar com você. Então, olhe para nós, foi o que disse os apóstolos do Senhor Jesus. Para quem você está olhando? Para onde é que o teu olhar está direcionado? O que é que está te atraindo? O que é que está trazendo graça aos teus olhos? Se você
está olhando para os prazeres deste mundo, eu quero te dizer que você não vai se satisfazer, ainda que você tenha muito ouro e muita prata, isso não vai te satisfazer espiritualmente, isso não vai saciar a sede da tua alma, não, de maneira nenhuma. E olhou para eles. Olhe para Jesus. E olhou para eles esperando receber alguma coisa. E eu quero te dizer que Jesus tem o melhor para te dar. Jesus tem o melhor para te dar. Muito melhor do que o ouro e a prata. Muito melhor do que ter ouro e prata é ter paz com Deus. Não existe bênção melhor do que ter a paz com Deus. E disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. Pedro está dizendo: eu tenho uma coisa, meu amigo, muito melhor do que o ouro, do que a prata. E essa coisa maravilhosa que eu tenho, eu vou repartir com você, eu vou te dar, porque eu tenho, e eu vou te dar. E você vai ver que é muito melhor do que ouro e do que prata. Aí ele diz: em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. Aquele homem não andava. Aquele homem estava confinado a viver naquela situação de parasita para sempre. Mas Deus está à procura do pecador. Deus está à procura do pecador, por quê? Porque Ele quer salvar. Ele quer salvar. Ele é o bom pastor, que uma ovelha se desgarrou, as 99 estavam ali no curral, mas Ele foi atrás da que estava desgarrada, para poder congregar com as outras. Deus está à tua procura. Deus está te vendo. Então, você não está perdido, não. O Senhor está à tua procura. Tudo parecia perdido para aquele homem coxo. Então, levanta-te e anda. Esse homem coxo, ele representa a situação espiritual do homem. Ele é um coxo espiritual, que não pode se mover, que está paralisado, está preso no pecado. Mas ele disse: levanta-te e anda. E tomando pela mão direita. Deus, as mãos de Deus não está encolhida para que não possa salvar. As mãos de Deus está estendida para você que está ouvindo essa pregação. Deus está estendendo a sua mão para você. Segure na mão de Deus. Peça ajuda a Deus. Levantou e logo seus pés e tornozelos se firmaram.
Sabe onde é que você vai ter sustentação na sua vida? Quando você estiver segurando na mão de Deus. Você vai estar em segurança. Você não vai mais ter o perigo de cair. Você não vai mais ter o perigo de sofrer. Porque você está sustentado pelas mãos de Deus. E saltando ele, o coxo, o homem enfermo, veja, ele deu um salto, ele deu um pulo, ele não podia fazer esse movimento. Pôs-se em pé e andou, e entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. Esse é o resultado de quem tem um encontro com Deus. O resultado de quem tem um encontro com Deus é a satisfação, é a felicidade. Nós só vamos encontrar felicidade em Deus. Então, essa alegria dele estar saltando, dele estar andando e louvando a Deus, é o resultado de quem conhece a Jesus, de quem tem Jesus. É alegria na vida, é alegria na alma. Porque antes ele não tinha, agora ele tem alegria. Alegria. Então você só vai sentir alegria quando você se entregar para Jesus. Quando você entregar o seu caminho para Deus. Aquele homem estava muito alegre, saltando e louvando a Deus. Louve a Deus por tudo que você tem recebido. Pela sua casa, pela sua família, pelo seu trabalho. Tudo isso quem nos dá é Deus. Esse homem agora, que antes era coxo, agora ele pode adquirir todas essas coisas. Ele pode trabalhar, ele pode ganhar o seu sustento, ele pode produzir, porque antes não podia produzir, porque era incapacitado, mas agora ele pode produzir, ele pode dar frutos. Nós temos que dar frutos para o reino de Deus. Nós temos que dar fruto, nós temos que amar mais, nós temos que viver em paz uns com os outros, nós temos que ser bondosos, nós temos que mostrar piedade e misericórdia, porque isso são frutos de um coração que tem Deus. E conheciam-no, pois era ele o que se assentava a pedir esmola à porta formosa do templo, e ficaram cheios de pasmo e assombro pelo que lhe acontecera. Então este sinal, este semeio foi notório, incontestável. Isso causou um rebuliço na cidade de Jerusalém, um tumulto na cidade de Jerusalém, porque aqui estava sendo realizado o primeiro milagre feito através dos apóstolos pelo poder do nome de Jesus. Meu querido, minha querida, olhe para Jesus. Não pense que Deus não se importa com a sua vida. Ele se importa sim. Ele se importa sim. Aquela porta linda, formosa, não foi um empecilho para aquele homem receber a bênção de Deus, porque está registrado, Jesus disse que as portas do inferno não prevalecem contra a sua igreja. Não. A obra de Deus, ela continua. E você é uma pessoa que Deus ama.
que Deus está interessado, que Deus quer salvar. Então, aquele homem não esperava. Ele esperava somente ganhar os bens daqui dessa terra. Mas ele recebeu a maior de todas as bênçãos da sua vida. Ele conheceu a Jesus, ele creu em Jesus, ele passou a seguir a Jesus, ele vai viver uma vida em família, ele vai construir, ele vai produzir. Por quê? Porque, aleluia, porque com Jesus a gente tem todas essas coisas. A nossa vida se completa. A nossa vida se completa com Deus. Sem Deus, sem Jesus, nada nós podemos fazer. Eu estou aqui pela graça, pelo favor de Deus. E eu quero te dizer que Deus te ama. Eu quero te dizer, te prepara. Te prepara, porque Jesus está voltando. Jesus está voltando. E a nossa esperança é a vida eterna. Jesus nos fez a promessa de vida eterna. Então, todo aquele que crê em Jesus tem a vida eterna. Eu quero agradecer pela sua audiência, pedir que você se inscreva no nosso canal, que você dê um joinha, que você incentive mais pessoas a se inscreverem para serem abençoadas com a pregação da palavra de Deus. Boa tarde, saúde e paz.